Com grande alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa, de São Paulo. Vamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite a oportunidade, compartilhe essas mensagens, essas reflexões, para edificação de todos aqueles que você ama, de todos aqueles que você quer que o amor de Cristo os alcance. Vamos falar um pouco de Jesus se revelando e de que maneira Jesus glorificado se mostrando, se revelando. Então quero ler apenas 2 versículos que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, os versículos 1 e 2, que diz assim esse fato acontecido. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Amém. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Perceba nessa leitura desse fato histórico que Jesus quis se revelar glorificado. Deus está me inspirando para ministrar sobre isso, porque é preciso que pela fé você veja Jesus se revelando na sua vida glorificado. Perceba que Jesus não chamou a multidão para subir no monte, e nem os 12 discípulos subiram com ele. Nem a multidão, nem os 70 discípulos que ele enviou de cidade em cidade, nem os 12. Foi reservado isso. Foi para os escolhidos especificamente para isso. Assim como Deus está escolhendo você para ouvir essa mensagem. Ele chamou Pedro, Tiago e João, porque ele ia se mostrar cheio de glória. Jesus quer se mostrar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, cheio de glória, cheio de poder, assim como ele é, um Jesus vivo, ressurreto e glorificado. Olha o que aconteceu. Jesus chamou os 3 somente, não eram todos para receberem essa revelação. Entenda a revelação que o Espírito Santo te dá através dessa mensagem. É preciso que pela fé você olhe e veja este Jesus glorificado abençoando a sua vida. Jesus chama os 3, sobe num alto monte e orando lá no monte, ele se transfigurou na presença deles. O que Jesus queria mostrar a eles através dessa transfiguração? Jesus queria que eles contemplassem, que eles vissem, que eles guardassem dentro de si a glória dele se revelando. Mas como assim? Está escrito aqui. Jesus falou para eles não contarem para ninguém, mas foi escrito depois da morte e ressurreição do Senhor, quando os evangelhos foram escritos. Eles contaram que quando subiram naquele monte com o Senhor, que ele transfigurou-se diante deles. E que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. É preciso ver Jesus glorificado. É preciso ver a glória dele para aumentarmos a nossa fé. É preciso saber que os nossos problemas são nada diante da glória desse ser que é ungido de Deus, o Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A veste dele se transformou como uma luz. Era uma luz a veste do Senhor Jesus.
e o seu rosto brilhando como o sol, não como o sol no amanhecer, nem no sol no seu ocaso quando se põe. Uma luz como o sol, na força do seu resplendor, o sol do meio-dia. Veja pela fé, olhe para Jesus e veja a grandeza dele, porque os teus problemas vão cair por terra, a tua luta vai desvanecer, os obstáculos que se levantaram contra ti serão como nada. Por quê? Olhe a grandeza de Jesus. Mas não são todos que conseguem ver, não são todos que conseguem contemplar, não são todos que a fé alcança olhar para esse Jesus cheio de poder e glória. A maior religião cristã do mundo ficam olhando para uma estátua de Cristo na cruz. Mas a revelação dele é ele glorificado para a sua vida, para a minha vida, para mostrar a grandeza do seu poder. Que você possa pela fé receber essa revelação. Vai orar e veja o Senhor com as vestes como a luz, rosto dele brilhando. E os discípulos viram que veio da eternidade da parte de Deus Moisés e Elias para conversar com ele no monte. O Evangelho de Marcos desvenda isso, falavam sobre a sua morte, que haveria de se cumprir em Jerusalém o seu padecer pelos nossos pecados. E os discípulos estavam transtornados da grandeza daquela glória, eles estavam perdidos ali. Veio uma nuvem luminosa, uma nuvem poderosa, e saiu uma voz daquela nuvem dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo a ele ouvir. E os discípulos, sem ter o discernimento devido, disseram para o Senhor Jesus: é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para ti, Senhor. Outra para Moisés, outra para Elias. Nem precisou identificar, ter um crachá, uma plaquinha dizendo: eu sou Moisés, eu sou Elias. Não. O clima já trouxe a revelação. Sem eles nunca terem visto Moisés e Elias, já conseguiram discernir na hora, já sentiram que era eles. Mas de repente a glória se foi e Jesus voltou para cumprir a sua missão. Para nós, esta revelação é olharmos para Jesus glorificado. Mas também no livro do Apocalipse, Jesus se revelou a João arrebatando ele em espírito, quando ele estava como um prisioneiro na ilha de Pátimos. No dia do Senhor, o corpo de João ficou e o seu espírito foi arrebatado. E ele conta que ouviu por detrás de si, naquele arrebatamento, uma voz como de trombeta que falava com ele, dizendo: João, o que tu vês a partir de agora, escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Tiatira, a Pérgamo, a Esmirna, a Filadélfia, a Laodiceia. E o Senhor foi falando às igrejas. E João diz: e quando virei-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio, preste atenção nisso, ele vê Jesus glorificado. Jesus, quando veio aqui na terra, que tomou a forma humana, ele veio na fase de humilhação, mas ele voltou ao estágio dele como antes. Ele está cheio de glória, de poder, de laurel incandescente, brilhante, reluzente. E João, arrebatado em espírito, viu Jesus glorificado. Isso é um mistério, isso é um segredo, que a tua fé possa aumentar, que a minha fé possa aumentar, que possamos ser despertados em vermos Jesus glorificado na nossa vida. E quando João olhou, ele diz: e vi no meio dos 7 castiçais de ouro semelhante ao Filho do Homem. A sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a pura lã, como a neve. Os seus olhos eram como tochas de fogo ardente. Ele tinha vestimentas talares que iam até os pés.
o cinturão de ouro que cruzava pelos seus peitos. O seu rosto brilhava como o sol na força do meio-dia. Quando ele falava, saía uma espada aguda de 2 gumes da sua boca. E a voz das suas palavras era como o desaguar de muitas águas. Os seus pés eram como o latão reluzente, refinado numa fornalha, como o bronze assacalado. Assim eram os seus pés. E o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Ele tinha 7 estrelas à sua direita. João sentiu tanta glória quando viu esse Jesus. Sentiu tanta glória quando viu Jesus glorificado. Mesmo ele estando em espírito, ele conta que caiu como se tivesse morto. Mas Jesus o tomou, colocou à sua direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro, sou também o último. Sou aquele que vivo, já estive morto, mas aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. A simbologia dessa chave da morte e do inferno era que quando um guerreiro valente vencia um outro guerreiro valente, ele pendurava na sua tenda ou nos muros da cidade as armas de guerra daquele guerreiro vencido. Então Jesus tomou do diabo as chaves da morte e do inferno e estava com ele, porque ele é o vencedor, ele é o valente, ele é o que nos dá vitória. Que você possa contemplar esse Jesus glorificado, porque ele é aquele que intercede por nós. Eu concluo essa reflexão dizendo: aquele cinturão que ele tem de ouro nos seus peitos é porque ele é o meu, o teu, o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele intercede a Deus por você agora. Ele intercede por mim. É por isso que eu posso ministrar essa palavra e dizer: recebe a vitória que você precisa por causa da grandeza desse ser que é Jesus o Messias. E Yeshua HaMashiach, ungido de Deus, o nosso Salvador. Ele está glorificado. Veja ele glorificado pela fé. Contemple ele glorificado pela fé. Aí você me pergunta: por que, pastor Rogério? Porque vai se dissipar toda a nuvem escura, todas as trevas do meio da tua família, todo o ardil do inimigo, todo o levante do inferno contra você, porque Jesus está glorificado. E são poucos que podem contemplar ele glorificado. São poucos os escolhidos que recebem essa revelação. Então receba essa revelação, que Jesus está glorificado à direita do Pai e está aparecendo para você através dessa mensagem, glorificado. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Amém.